Muito bom dia, que a graça e a paz de Jesus abunde no seu coração. Privilégio e responsabilidade ter essa primeira oportunidade de estar diante de vocês, diante dessa igreja linda, para juntos compartilharmos da palavra de Deus dentro dessa série que a gente tem conversado ao longo de todo esse mês de janeiro. Pequenas, grandes coisas. Pode passar para mim? Hoje a gente vai falar sobre essa grande ideia que tem permeado toda essa série. Pequenas coisas geram grandes resultados. Talvez a gente foi educado a acreditar que são as grandes coisas que vão transformar a nossa vida, não é? Mas a gente tem aprendido que não. São as pequenas coisas que têm um grande impacto na nossa história. Tem um livro chamado Micro Hábitos, que trabalha justamente com esse ponto. Não são grandes hábitos que a gente precisa para gerar uma grande transformação na nossa história. Pelo contrário, são pequenos hábitos feitos diariamente, rotineiramente, que a longo prazo trará um grande impacto e transformação na nossa vida. Por isso, hoje a nossa reflexão, ela vai trabalhar sobre essa temática, o poder transformador das palavras. Nós já conversamos sobre uma palavra para conduzir a nossa vida, um pensamento para alinhar a nossa trajetória, e hoje a gente vai falar sobre o poder transformador das palavras. E com isso eu te pergunto, você acredita que as suas palavras, elas têm poder transformador na sua vida, na vida da sua família, das pessoas que estão ao seu redor? Com isso eu quero te contar uma breve história. Pense comigo. Sexta-feira, horário de pico, Avenida Paulista, pessoas indo e pessoas voltando, aquela correria, pessoas querendo chegar em casa. Afinal, sextou, né? Todo mundo quer estar em casa com a sua família. E em meio a essa correria, pessoas indo e vindo, ali tem um homem que tem uma deficiência visual, segurando um cartaz. Eu sou cego e eu preciso comer. Contudo, as pessoas que passam pelo caminho daquele homem não conseguem enxergá-lo, e muito menos enxergar as palavras que estão naquele cartaz. E assim vai acontecendo durante muitos minutos e quase uma hora, pessoas indo e vindo, até que uma mulher que passava por aquele mesmo caminho, ela olhou para aquele homem, olhou para aquelas palavras, e ela percebeu aquele homem e suas palavras. Se aproximando dele, mais do que apenas colocar um pouco de dinheiro sobre os seus pés, ela procurou em sua bolsa se ela tinha alguma caneta, e encontrou essas canetas Bics, que de vez em quando a gente usa na nossa mochila, e com muito esforço, ela escreveu na parte de trás daquele cartaz, daquele homem, algumas outras palavras. Colocou novamente sobre os pés daquele homem, deixou um pouco de dinheiro, agradeceu e seguiu o seu caminho. Passado aquele momento, as pessoas começaram a deixar dinheiro sobre os pés daquele homem. E aquele homem, sem enxergar e sem entender o que estava acontecendo, surpreso, ele não sabia o que estava acontecendo, ele segura nas pernas de alguém que está passando por ali e fala: por favor, por que você está deixando dinheiro para mim? Eu não estou te entendendo, todo mundo que passava por aqui não me via. E a pessoa respondeu para ele: bom, são as palavras que estão escritas no seu cartaz que tocaram o meu coração. Aquele homem, sem entender, afinal ele tinha uma deficiência visual, pergunta: mas o que está escrito no meu cartaz? Quais são as palavras que estão escritas no meu cartaz? E aquela pessoa responde para ele: o dia está lindo, mas eu não posso vê-lo. Você percebe? Como as palavras, elas têm poder transformador e elas têm a capacidade de tocar a nossa vida, tocar a nossa história e a nossa rotina. Com isso, eu tenho uma pergunta bem pontual para você, que é: como você tem usado suas palavras? Se você pudesse fazer um exercício e se colocar agora dentro dos ambientes que você frequenta. Pense primeiro na sua casa. Você que aqui é casado e tem uma esposa ou tem um marido, como você usa suas palavras com o seu cônjuge? Será que as palavras que você usa na mesa após um dia estressante são palavras assim transformadoras? São palavras que tocam o coração ou não? Agora, você que é filho e que está nessa mesma casa, como você usa as suas palavras com os seus pais? Será que é com cobrança daquilo que você gostaria, das expectativas que você tem que ele pudesse realizá-lo? Como você tem usado as suas palavras?
Mas e você, pai? Como você também tem usado as suas palavras com os seus filhos? Será que é para discipliná-los, criticá-los, ou você consegue usar as suas palavras de maneira que traga bênção para a vida dos seus filhos? Vamos dar um passo para o lado agora. Se coloque no seu trabalho, ou na sua universidade, ou na sua escola. Como que você usa as suas palavras com as pessoas que estão nestes ambientes? Você que é subordinado de alguém, como você usa as suas palavras para falar a respeito do seu gestor, daquele que está acima de você? Será que são palavras que ferem o caráter daquela pessoa? Ou são palavras que conseguem tocar o coração dessa pessoa? Agora, você que está na posição de gestor de alguém aqui, que está acima de alguém, como que você usa as suas palavras para falar à sua equipe? As pessoas que você caminha junto, são palavras que levantam a sua equipe, que mostram para onde você está indo, ou para onde a equipe está indo, ou são palavras que destroem? Você que está na escola, como que você fala sobre o seu professor, sobre os seus amigos de classe? Você que é professor, como você fala a respeito dos seus alunos? São palavras que levantam eles para cima, que demonstram o potencial que há neles, ou palavras que destroem? Percebe? Em todos os ambientes que nós estamos inseridos, as nossas palavras, elas têm a capacidade de transformar ou a capacidade de deformar. O grande ponto é como nós temos utilizado as nossas palavras. Com isso, eu quero caminhar um pouco mais hoje com vocês sobre o que consiste, então, o poder transformador das palavras. Eu quero abrir a Bíblia com vocês agora, no texto que está em Provérbios, capítulo de número 18. Nós faremos a leitura de 2 versículos para essa porção dos próximos minutos, que estão nos versículos 20 e 21. Está sendo projetado o texto da NVI, Nova Versão Internacional, mas você pode me acompanhar em qualquer outra versão que você possua. Diz assim o texto bíblico: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e o desejo do nosso coração é que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos conforte, que o Senhor também nos confronte. E nesse momento eu oro em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. O livro de Provérbios é um livro que está dentro de um bloco que a gente conhece nas Escrituras como livros de sabedoria, que tem outros livros que caminham junto com Provérbios. E a cadência de Provérbios é uma cadência de um pai ensinando um filho, mostrando que é a vida, o que é a sabedoria, como ele pode viver aqui e agora a partir da sabedoria de Provérbios. Só que logo no primeiro capítulo de Provérbios a gente já encontra uma certa dificuldade sobre para quem que foi escrito esse livro. Porque o versículo 4 do primeiro capítulo de Provérbios, a NVI, que é esse texto que nós utilizamos, esta tradução, ela utiliza de uma palavra que é: Provérbios foi escrito para os inexperientes. Com isso, nós que estamos lendo, e não somos pessoas inexperientes, já temos um caminho de vida, podemos perguntar para o texto: mas eu sou experiente, então não serve para mim. Só que aí, quando a gente abre numa segunda tradução, a Nova Versão Transformadora, NVT, ela traduz a palavra de maneira diferente. Ela usa ingênuos. Esse texto foi escrito para os ingênuos. E aí a gente vai perguntar: poxa vida, eu não sou ingênuo, eu não sou tolo, então esse texto também não serve para mim. E se a gente abre numa terceira versão, Nova Almeida Atualizada, ela utiliza da palavra simples. Foram escritos para os simples. Normalmente a Nova Almeida Atualizada ela é mais literal em alguns termos. Mas você percebe que há uma dificuldade de tradução sobre para quem está sendo escrito? Porque o textinho lá, a palavrinha que está no original, ela significa algo que vai além de todas essas 3 palavras e que não há uma equivalência assim no português, e que a forma mais fácil de dizer o que quer dizer é:
é para aqueles que precisam expandir a sua mente. Ver que vai além. A vida vai muito além daquilo que a gente vê. E, portanto, se você é simples ou não, você precisa da sabedoria de Provérbios. E, portanto, se você é ingênuo ou não, você precisa da sabedoria de Provérbios. E se você é bem vivido, experiente ou não, você também precisa da sabedoria de Provérbios. Então, para quem que Provérbios foi escrito? Para todos nós que estamos aqui e que precisamos perceber como a vida ela vai muito além daquilo que a gente enxerga. E diante disso, Provérbios começa a tratar sobre muitas temáticas, e uma delas sobre a palavra, que é o que a gente vai conversar nessa manhã. Mas, no que consiste o poder transformador das palavras? Ou como as palavras têm esse poder transformador? Bom, quero ver isso em algumas partes com você. Primeiro, o poder transformador das palavras consiste em avaliar as nossas palavras. Olha o que o versículo 20 nos diz. Do fruto da boca, as palavras, enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Aqui o texto ele está usando de uma metodologia que são paralelos, repetições, para dizer a mesma coisa. É como se o autor ele quisesse dar ênfase. Ele quer mostrar algo que é muito importante. Ou seja, as palavras alimentam a nossa vida. As palavras têm a capacidade de trazer para nós satisfação. Então perceba, quando a gente olha, a gente precisa perceber o que é aquilo que traz satisfação para a nossa vida através das palavras. E com isso a gente pode começar a se perguntar, quando você olha no espelho, quando você vê a sua imagem, quais são as palavras que você fala a respeito de si mesmo? O que você diz sobre você? Talvez a gente possa ter uma autoestima muito elevado e dizer, quão bom eu sou, né? Como importante eu sou. Se bater todo mundo no liquidificador, não dá minha perna direita. Mas talvez a gente possa também ver que as palavras que nós falamos a respeito de nós mesmos são palavras que nos ferem, são palavras que nos machucam. E com isso, quando a gente sai desse primeiro exercício, que é pessoal, automaticamente a gente vai para um exercício que é comunitário. E a gente se relaciona com pessoas. E a grande pergunta é, quais são as palavras que nós falamos para as pessoas que têm trazido satisfação para a gente? Será que é fofoca? Será que é falar mal de alguém? Será que é sentar naquela mesa para a gente agora, quem será o alvo para a gente acabar com a vida dessa pessoa? Você percebe? A gente falou aqui, ao longo da liturgia, sobre esse conceito de pecado, que mostra para todos nós que, condicionalmente, não tem para onde a gente fugir. Querendo ou não, hora ou outra a gente vai lidar com essas palavras que machucam, que ferem as pessoas, e o pior que o pecado pode produzir em nós é nós nos satisfazermos desse tipo de vida, onde nós ferimos as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Jesus. E diante disso, tente imaginar a seguinte cena. Vou aproveitar que o Primavera está em alta, né? Série A1 do Paulistão, e tente imaginar que o Rafael Marques, após o 4-3 para o Novo Horizontino, foi demitido. E a diretoria do Primavera, ele deseja contratar alguém que vai chocar a mídia. Ele vai para a Argentina e contrata um técnico de basquete. Como você, torcedor do Primavera, ficaria? Alguém que é de outro país, que não conhece o seu esporte e, de repente, está chegando para treinar o seu time. É bem possível que você fique com bastante raiva. E se você é jornalista, na entrevista de imprensa, né, a comitiva de imprensa, é bem possível que você faria alguns ataques pessoais a essa pessoa sem você conhecer a história. Não tem sentido nenhum, né? Contudo, essa é o drama de Ted Lasso, que é uma série da Apple. Um time que é da segunda prateleira da Premier League contrata um técnico que é americano e que não treina futebol comum que a gente conhece, mas treina futebol americano. E, de repente, esse homem chega para treinar um time da primeira prateleira do campeonato inglês. O que acontece?
todas as pessoas ao seu redor começam a ofendê-lo. E o grande ponto dessa série não é mostrar a sua habilidade futebolística, mas é mostrar como a resposta daquele homem, do Ted, é com gentileza, amor e tem poder transformador sobre todas as pessoas que estão ao seu redor. E como as suas palavras, para ele, quando ele lança, traz satisfação em ver pessoas sendo transformadas. Será que nos ambientes que a gente está, a gente se satisfaz quando a gente lança palavras boas, que tocam o coração das pessoas e que têm poder transformador ou não? Nós nos satisfazemos apenas quando nós destruímos a reputação de alguém. É para a gente trazer essa reflexão para o coração. Mas veja, em segundo lugar, o poder transformador das palavras consiste em perceber os resultados das nossas palavras. Olha que a parte A do versículo 21 nos diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Bom, essa linguagem aqui, vida e morte, não é assim, é muito distante desse leitor, porque o imaginário dos hebreus foi construído sobre essas duas grandes realidades, vida e morte. Se você se lembrar, quando a narrativa da Bíblia começa em Gênesis, é instituída uma aliança, um pacto com o ser humano. Pacto este que, se você obedecer, você terá vida, eternidade. Contudo, se você quebrar essa aliança, se você comer do fruto, certamente você vai morrer. De lá para cá, o ser humano ele vai enfrentando a quebra dessa aliança. Quando Deus traz de volta o povo que estava cativo no Egito e vai reestabelecer a aliança, Êxodo 20 começa com uma grande introdução de Deus dizendo ao povo: eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei da terra do Egito, da terra da escravidão, e portanto, Deus começa a apresentar um caminho de vida, colocando diante do povo: você escolhe o caminho da vida ou o caminho da morte. Se escolher o caminho da vida, sobre você virá bênção. Se escolher o caminho da morte, sobre você virá a maldição. Percebe? Essa linguagem, então, em Provérbios, é muito familiar para o povo. Nós temos diante de nós dois caminhos, e quando a gente abraça esses dois caminhos, a gente também prova de seus resultados. Qual que é o caminho que você tem escolhido com as suas palavras? As palavras que você usa trazem para as pessoas que estão ao seu redor vida ou morte? Bênção ou maldição? Tente imaginar a forma como você usa as suas palavras e o impacto que essas palavras têm. E para a gente perceber isso, há duas regrinhas básicas. A primeira regrinha é: se você não tem nada para dizer, não diga. Isso aqui é tentador, não é? Porque às vezes a gente recebe uma mensagem assim no WhatsApp, a gente recebe uma ligação de algum amigo que está com uma dificuldade, seja no casamento, seja no seu trabalho, e nós somos muito tentados a responder: olha só, se eu estivesse no seu lugar, eu faria assim. Mas a gente não está, né, no lugar dessa pessoa. E a gente começa a destruir todos os sonhos dessas pessoas. Às vezes a pessoa tem uma grande expectativa sobre algo e nós destruímos. E a gente mostra para essa pessoa: olha só, estou te conduzindo agora para um caminho de morte e de destruição. Contudo, a segunda regrinha ela é mais difícil que a primeira, porque, veja só, passa para mim, por favor. A segunda regra, ela diz o seguinte: se você... Pode voltar um. Volta. Para aqui, então. A segunda regra: se você tem algo útil para dizer, diga essas palavras. E é complicado para a gente, porque normalmente a gente tem muito mais facilidade em destruir a vida de alguém do que construir algo bom que vai permanecer na vida de alguém. É muito mais fácil a gente conseguir falar que alguém não presta, que essa pessoa não vai dar jeito, do que a gente olhar para essa pessoa com dignidade e amor, ao ponto de construir algo eterno sobre a vida dessa pessoa. E é justamente esse o ponto, agora sim,
que o Paul Tripp, ele diz para nós que toda palavra que falamos, ela tem de estar dentro do padrão de Deus e de acordo com o seu projeto. Elas devem ecoar o grande orador e refletir a sua glória. Se você pudesse olhar para o seu coração nesse momento, sondar a sua mente, as suas palavras, elas têm ecoado Jesus Cristo. Elas têm mostrado a beleza que é o Evangelho, ou será que não? As nossas palavras, elas têm refletido a glória de Deus, ou não? E aqui a gente pode fazer algumas perguntas para tentar perceber. Bullying tem a ver com a glória de Deus? Preconceito tem a ver com aquilo que ecoa da eternidade? Nós entrarmos em uma cultura assim que cancela as pessoas, seja pessoalmente ou virtualmente, tem a ver com o que Deus estabeleceu na eternidade? Será que nós temos essa capacidade de perceber que, por vezes, pode ser que as nossas palavras, elas têm ecoado sim, mas a nossa própria condição pecaminosa, e não a glória de Jesus. E, portanto, diante disso, a gente precisa fazer esse caminho de volta. E como nós fazemos isso? Bom, o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é que o poder transformador das palavras consiste em assumir a responsabilidade das nossas palavras. Olha o que a parte B desse verso 21 diz: os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Bom, aqui a gente vai ter uma segunda dificuldade com a tradução do texto de Provérbios, porque aqui, no texto original, não tem uma equivalência no português para explicar o que o verbo ele está fazendo. E no hebraico ele traz a ideia de que as pessoas que provam dessas palavras, elas assumem uma identidade. E essa identidade é continuada. Ou seja, você fala hoje para trazer bênção ou maldição, você fala amanhã e você segue falando. Você continua. Então, a pessoa que fala para o mal, para a morte, para conduzir pessoas à destruição, elas continuam, assumem uma identidade de morte. Contudo, a pessoa que assume uma identidade de vida, ela também vive esse processo continuado. Hoje, amanhã na empresa, daqui 20 anos, se lembrarão de você como quem? Pessoas que constroem, transformam, destroem, deformam. Quem é você? Onde você está nessa história? E veja, as pessoas que assumem então essa responsabilidade, os que gostam de viver dessa maneira, eles vão receber o seu fruto, vão provar do seu fruto. Portanto, se você é alguém que fala para a vida, quais são os frutos de alguém que fala para a vida? Celebração. Eles vão conseguir olhar para a vida de pessoas que foram afirmados ao longo da história e ver os frutos de bênção que eles trouxeram para a vida dessas pessoas. Contudo, se você é alguém que fala para a morte, o fruto também estará posto diante dos nossos olhos. Para onde a pessoa ela consegue ir, o quão capacitador ou potencializador a gente tem de destruir a vida de alguém. E diante desse cenário, a mensagem do Evangelho para a gente não é para nos deixar no chão, mas pelo contrário, é para a gente ter a consciência do poder transformador das palavras, para a gente assumir, através de Jesus, a responsabilidade por aquilo que nós falamos. E isso impacta na nossa vida como? Se você fala para a destruição do seu cônjuge, você vai ter a responsabilidade de chegar para ele e pedir perdão. E reconhecer onde você tem errado com ele. Quando você fala para a destruição dos seus filhos, você tem a responsabilidade de chegar diante deles, mesmo sendo pai, e dizer: eu pequei contra você, me perdoa. No seu trabalho, você também tem essa responsabilidade de pedir perdão, porque afinal, nós precisamos salgar as nossas palavras. Nós somos
discípulos de Jesus. E diante disso, talvez a gente pense, poxa vida, Juliano, mas isso é muito difícil. E é mesmo, e quem consegue captar essa dificuldade, passa para mim, é a Adélia Prado em um poema. A Adélia Prado é uma mineira, poetisa brasileira, e ela escreveu o seguinte, sobre um arauto. O que é um arauto? Um arauto é alguém que presta serviço diante do rei. Então ele está a serviço diante de um rei para trazer boas e más notícias. E de repente esse arauto ele se vê cansado, e ele diz, pois eu não quero mais ser teu arauto. Já que todos têm voz, por que só eu devo tomar navios de rota que não escolhi? Não é assim que às vezes a gente se sente? Se todo mundo fala, se todo mundo faz do jeito que quiser, por que que eu tenho que assumir responsabilidade por aquilo que eu falo? Por que será que sou eu que tenho que me apresentar diante de alguém e pedir perdão? E o arauto ele começa a desabafar. Me faz qualquer outra coisa, me faz cozinheiro, eu não quero mais ser arauto. Às vezes essa é a tentação que a gente tem. Nossa, não quero mais ser discípulo de Jesus, porque é muito pesado, é difícil. E veja, o rei responde, filho, diz-me o Senhor, eu só como palavras. Para todos nós, discípulos de Jesus, não tem caminho de volta. O que as pessoas precisam são das nossas palavras. Palavras que foram tocadas com a realidade do Evangelho. E talvez a gente diga, mas eu não dou conta de fazer tal coisa. E eu concordo. E com isso eu tenho uma má e uma boa notícia para você. Nós não conseguimos mesmo, por nós mesmos, assumir tal responsabilidade. Contudo, a boa notícia é que Cristo Jesus, a verdadeira palavra, a palavra que andava pelas ruas no livro de Provérbios, fazendo o seu discurso, ela se fez palavra, ela viveu entre nós e ela pronunciou palavras de vida. E ao subir na cruz, ela levou a nossa culpa, as nossas palavras más, as palavras que trouxeram destruição sobre filhos, maridos, pessoas, e da cruz pronuncia as melhores palavras transformadoras para nós. Tudo foi pago, está resolvido, você não tem mais culpa no cartório. Contudo, a mesma palavra que foi morta, ela ressurgiu ao terceiro dia e ela se apresentou aos seus discípulos dizendo, portanto, agora vocês devem ir e ser testemunhas, palavras vivas para os outros. A grande questão é, onde nós estamos nessa história? Será que a gente ainda está vivendo a partir de palavras de destruição ou estamos assumindo a responsabilidade como discípulos de Jesus, de palavras que transformam, a partir do Espírito de Cristo que habita em nós? Por isso, para caminharmos para o fim, eu quero trazer uma lição prática de vida, assim como a gente fez nas 2 últimas semanas. Uma palavra para o ano, um pensamento para o ano. Agora, escolha uma afirmação para o seu ano no poder do Espírito. Quais são as afirmações que você tem feito ao seu respeito? Que você não presta? Que você não tem valor? Que você não é amado? Bom, à luz das Escrituras, não à luz a uma psicologia positiva, mas à luz das Escrituras, o que a Bíblia revela sobre nós é que somos filhos de Deus, amados em Cristo Jesus, eleitos antes da fundação do mundo. Portanto, o desafio que você tem é se relacionar com esse livro para saber o que Deus diz ao seu respeito. Mas a partir disso, essa afirmação ela tem uma extensão. Como que você vai afirmar as pessoas que estão ao seu redor? Como que você vai usar essas palavras para transformar o seu ambiente, as pessoas que estão próximas de você, para que você seja uma bênção para a vida dessas pessoas? Eu queria orar com você, feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra foi pregada, e o desejo do nosso coração é que o Senhor agora toque o nosso coração, que o Senhor sonde e o Senhor mostre para a gente onde nós temos falhado. E que o Senhor, no poder de Jesus, o Senhor possa transformar diariamente a nossa vida, que
que nós possamos perceber, Senhor, que nós estamos inseridos em uma história muito maior que a gente. E que essa história muito maior, ela foi encontrada dentro da grande história em Jesus. E que nós possamos, a partir daqui, pelo poder do Espírito, participar do que o Senhor está fazendo na história. Transforme o nosso coração, conduza a nossa semana. Em nome de Cristo Jesus. Amém.